Graça e paz, queridos irmãos e amigos. O nosso tema hoje é Minha Família sobre a Rocha. O nosso texto encontra-se em Mateus 7, versículos 24 a 27, que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Os mesmos versículos se aplicam, as mesmas palavras foram ditas. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as palavras do Senhor, e as pratica, e aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não as praticam. Família, ela é a estrutura fundamental no reino de Deus. Deus, o primeiro juiz, a primeira testemunha ali no Éden, formando o primeiro casal. E uma família numa sociedade, numa cidade, numa nação, num país, ela é super importante, ela é muito importante, ela é base. Toda cidade, ela começa com uma família, ou por uma família, não é? Aí você já conhece casas de cidades que a família tal começou aqui, né? E essa cidade então foi crescendo, foi desenvolvendo. Por quê? Porque chegou uma família, chegou uma base para formar aquela cidade. E o interessante, sim, que Jesus ele compara a nossa vida com essa casa, e ela representa a nossa vida. Ele traz essa casa para a nossa vida. E a importância da palavra dele sendo aplicada em nós. Todo argumento que o próprio Deus usa, ele serve tanto para o insensato quanto para o prudente. Aquele que ouve e aquele que não ouve. Aquele que pratica e aquele que não as pratica. Então, o homem que construiu sua casa sobre a rocha, o versículo 24, né, a parte B do versículo, ela foi edificada sobre a rocha. Essa casa teve uma base, ela teve um começo, ela teve uma estrutura, ela teve um planejamento. Ela foi edificada passo a passo, conforme a ordenança de Deus, conforme a palavra de Deus. Ela não foi uma casa criada do nada. Houve um fundamento. Há um fundamento. E se você reparar bem nos dois textos, o mesmo que veio sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, veio também sobre a casa edificada sobre a areia. E o que acontece com uma, não acontece com a outra. Nós sabemos que todas as famílias, não importa quais sejam elas, ou que nome elas tenham, sobrenome elas tenham, elas passam por tempos difíceis, passam por crises, por enfermidades, problemas, conflitos,
Não existe nenhuma família perfeita sobre a face da terra. Nenhuma. Todas elas têm um problema. A diferença entre essas famílias é a estrutura, a formação, o caminho que ela está percorrendo. A casa que é edificada sobre a rocha, ela vive segura, porque vem o vento, vem os problemas, vem as dificuldades, vem as necessidades, as angústias, os desesperos, vem o Covid-19, não importa, mas ela está edificada sobre a rocha. Então, os rios podem transbordar, os problemas podem transbordar, os ventos, as tempestades, os problemas podem soprar, bater contra aquela casa, contra aquela família, e elas estarão mais unidas em temor ao Senhor, em oração, em perseverança, em fé, em convicção da verdade de Deus. Porque a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, e ele também não se arrepende. Ele já decretou. Eu preciso, então, estar confiante nesta palavra. Minha casa é edificada sobre a rocha. Ventos batem, mas ela não cai. Mas ela não cai, não é porque somos melhores. Ela não cai, não é derrubada, porque está firmada na palavra de Deus. Está firmada na rocha que é Jesus. Já a casa construída sobre areia. Se você pensar, procurar, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é uma engenheira, se você é alguém que trabalha com essas coisas, sabe que não se constrói numa areia, sobre areia. O que é que você vai poder construir? A gente constrói castelinhos de areia na beira da praia, não é? E aí a onda bate e leva aquele castelinho bonitinho que a gente acabou de fazer. O homem insensato, ele constrói sua casa sobre areia. Isso não quer dizer literalmente que ele vai pegar, construir essa casa na areia. Essa areia aí é aquela casa feita de qualquer maneira. É aquela família formada de qualquer jeito. É aquela família que não tem uma base, não é? É aquela família que ela não tem a firmeza decretada pela palavra de Deus para suportar os ventos e a tempestade. Qualquer problema que venha, seja financeiro, seja um problema emocional, seja um problema de enfermidade, seja um problema material, essa família, essa casa que foi construída na areia, sem base, sem a palavra de Deus, sem Jesus, que é a rocha para formar a família, essa casa, quando surgem todos esses problemas, quando vem aquelas tempestades, turbilhões, tsunamis sobre aquela família, ela cai, ela desmorona. E a palavra de Deus diz assim, que grande, terrível é a sua ruína, terrível é a sua queda. Não sofre somente pai, mãe, esposo, esposa, os filhos sofrem também. E são quem mais sofrem nesse relacionamento, nessa casa edificada de qualquer maneira. É nessa casa edificada sem uma estrutura familiar, sem um conhecimento
Até porque nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender. E como eu aprendo sobre a minha casa, sobre formar um lar, sobre formar uma família, sobre ser mãe, sobre ser esposa, sobre ser mulher, não é? Como eu posso aprender? Através da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é um livro de uma religião. A Bíblia, ela é um livro universal, o livro mais vendido no mundo. Ela é fechada, é um livro, mas ela é aberta. Ela é a boca de Deus falando para nós, nos ensinando. E o amor de Deus é tão grande, tão lindo, que o que você pensar de assuntos, de temas, está na palavra de Deus. Tudo. E Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol, nada há novo. Vivemos tantas coisas que são recorrentes, né? E já passamos, outros passaram, alguns passarão, não é? Mas a base é a palavra de Deus. A base é Jesus, o firme fundamento. Se ele estiver na edificação, se ele for o alicerce dessa família, essa família jamais será abalada. Essa família jamais será derrubada. Por quê? Porque os ventos vieram, bateram, mas não conseguiu destruir, não conseguiu derrubar. Porque o fundamento é Jesus e sua palavra. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra viva. Ele é o Senhor da família. Então, nós sabemos que a diferença está entre a casa que permanece firme e a casa que cai diante das crises. Esses são os alicerces, essas crises aí são os alicerces. E a diferença também está de onde elas são feitas, como falei anteriormente. Quem coloca a sua base na rocha tem estabilidade. Quem constrói sobre a areia fica vulnerável, fica sujeito a ser atacado, fica frágil. O Senhor então estava falando de escolhermos entre verdade absoluta da palavra de Deus, né, e o conceito do mundo em relação à família, ou seja, o que o mundo entende por família. Então, Deus, ele quer que a gente saiba escolher. Essa casa edificada na rocha, ela tem uma estrutura sólida, firme, estável. Nenhuma família subsiste, sobrevive, né, sem o princípio de uma autoridade. A família precisa também. O pai, a mãe, os filhos, eles precisam, cada um, e a palavra de Deus ensina tudo, né? A gente vai no livro de Efésios, lá na carta de Paulo aos Efésios, e o capítulo 6, de 1 a 4, fala sobre os filhos, né? O filho deve obedecer ao pai, honrar a mãe, e ao que muitos pensam, ao contrário do que muitos pensam, honrar, que vai além daqui que é obedecer, né? A gente acha que honra é um presente, é algo, é isso, não. Honra vai além disso. Isso aqui é uma casa fundamentada sobre a rocha. Os filhos obedecendo aos pais. Existe uma autoridade que precisa ser submetida. O único mandamento dos 10 mandamentos, o único mandamento que tem atrelado a ele uma promessa é:
honra a teu pai e a tua mãe, para que você tenha uns dias prolongados sobre a terra. Nenhum outro mandamento existe uma promessa a não ser este para os filhos. Honrar é mais que obedecer. Então Deus, ele estabeleceu conceitos, estabeleceu leis, estabeleceu mandamentos, ordens, para que a gente possa viver nesta terra, neste mundo cheio de caos, cheio de problemas, de adversidades, de cansaço, de correria. Ele trouxe palavras para que a gente saiba e aprenda a viver segundo os seus mandamentos. Tanto para os pais quanto para os filhos, não é somente para um e o outro não, né? Os pais não devem provocar seus filhos a ira, porque isso não é do Senhor. O pai deve respeitar no sentido de estar ali, né, ouvindo o seu filho, dando palavras, exortando, disciplinando na hora certa. Isso é da parte de Deus. O filho não pode chegar em casa, fazer o que quer, como quer, entendeu? Não pode, porque é contra a palavra de Deus. Ele tem que estar debaixo dessa autoridade dos seus pais, porque seus pais estão debaixo da autoridade de quem? De Deus. Aprendendo com Deus para vencer e formar sua família. E seus filhos, eles vão ver o relacionamento de pai e de mãe, né? O relacionamento entre os dois e querer formar sua família mais tarde também. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Como é que eu posso querer que minha filha forme um casamento se ela não teve base? Então precisamos pensar não em nós somente, mas precisamos pensar num todo. Esposo, filhos e em nós, mulheres. A nossa missão, aquilo que é viável para fazermos dentro de nossa casa, como mulheres, executarmos. Para que as nossas filhas, para que nossos filhos, eles vejam uma verdadeira família que não brincou com a palavra de Deus, mas que vive pela palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, nenhuma pessoa sobre a face da terra, em nenhum lugar, tem uma família perfeita. Ela pode ser abarrotada de dinheiro. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra amor. Dinheiro é uma moeda de troca. Somente. Então, não existem famílias perfeitas. Só que nós precisamos buscar a perfeição em Jesus e vencer as adversidades pela palavra de Deus. Conflitos vão sempre existir. Sempre. Enquanto estivermos sobre a terra, conflitos vão existir. Mas quem está conosco, Ele é maior. E Ele é poderoso para desfazer toda a obra do mal. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a sua vida, traga alegria, traga paz ao seu coração e que você possa meditar mais um pouquinho nesse texto. Se eu fosse trabalhar com ele agora aqui, só com esses 4 versículos, pode ter certeza que acho que esse vídeo duraria umas 2 horas, porque eu amo estudar a palavra de Deus. E existem umas letrinhas eu chamo letrinhas de ouro, elas saltam quando eu estou ministrando, assim, quando eu estou lendo, estudando a palavra de Deus. E aqui já me saltou umas 4 ou 5. Eu não vou me prolongar no vídeo, porque eu quero que você medite com sua família nesses versículos, tá? Juntamente
com sua família, com seus familiares, nesses versículos. Existe uma canção de um grupo Logos dos anos 70, 80, diz assim que minha casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza de que Ele nunca falhará. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem resistir. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, ó Deus, seja aplicada no coração dos teus filhos, das tuas filhas, dos ouvintes, ó Deus, nessa hora. Ó Deus, e que cada um possa saber onde está, ó Deus, edificando a sua casa e como está edificando. E que venha a ser sobre a rocha que é Jesus, o firme fundamento da palavra de Deus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Construa, Senhor, a cada dia, em cada lar, com a tua marca, com a tua palavra. Família, Senhor, que sirvam a ti, como está na tua palavra, como está no teu coração. Sirvam, Senhor. E que tu, ó Pai, possa ser a coluna, o firme fundamento destas famílias. Eu te peço, por cada família da IBM agora, por cada família da cidade, ó Deus, onde nós estamos, por cada família, ó Deus, onde esse vídeo chegue e alcance, em sítio, no projeto, ó Deus, em outros lugares, em outras, por cada cidade, cada família, Pai, em nosso país. E que o Senhor agora, Pai, cubra cada lar com o teu sangue, com a marca do teu sangue, Senhor. E que, ó Deus, essa epidemia, essa pandemia que tem, ó Deus, assolado nações, ela não é maior que o meu Deus, ela não é maior que o Senhor, para que haja proteção, Paizinho, como aquele anjo da morte lá no Egito passou sobre a casa, Senhor, dos teus filhos, e viu sobre a casa, sobre os umbrais, a marca do sangue do Cordeiro, Pai. Hoje, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, essas casas possam ser marcadas pelo teu sangue e que elas continuem edificadas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe e nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.